No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas televisões de resolução 4K Mini LED da Samsung. Nesse lado aqui a gente tem a televisão QN90B de 2022. Já desse outro lado aqui a gente tem a versão atualizada de 2023, modelo QN90C. E sem enrolar, a gente já vai começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem delas. E sobre isso, as duas televisões entregam pra gente as mesmas tecnologias. As duas televisões são QLED e também são Mini LED. O QLED, para quem não sabe, serve para essas televisões conseguirem entregar para a gente um número maior de cores na tela. Já o Mini LED serve para essas televisões conseguirem entregar para a gente um nível de brilho mais preciso. Então, em uma determinada região da tela, por exemplo, se a televisão precisa apagar os LEDs naquela região para fazer uma imagem mais escura, as duas televisões conseguem fazer isso e dessa forma as duas televisões conseguem entregar para a gente um nível de preto muito bom e um nível de contraste que também é muitíssimo bom. Mas eu sei que vocês estão aqui nesse vídeo para ver quais são as principais diferenças entre a qualidade de imagem entre essas duas TVs e é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Em termos de qualidade de imagem, como vocês já estão vendo através desse vídeo, as duas televisões entregam pra gente uma qualidade de imagem que na maior parte do tempo é bem parecida. Afinal de contas, são duas televisões da mesma categoria que entregam pra gente as mesmas tecnologias, como eu comentei anteriormente. No entanto, numa análise mais rigorosa, vamos colocar dessa forma, a gente consegue sim perceber algumas diferenças, como por exemplo o seguinte: a televisão QN90B de 2022, em algumas imagens tende a puxar a imagem para um padrão um pouco mais rosado ou avermelhado. Já a versão atual, a QN90C, ela acaba não fazendo isso, puxando para um padrão um pouco mais verde, vamos colocar dessa forma. E para essa questão ficar mais visível para vocês, a partir de agora a gente vai mostrar para vocês várias imagens em vários vídeos, filmes, séries diferentes dessas duas televisões, tanto no modo padrão de imagem, mas a gente também vai mostrar para vocês como é que elas ficam no modo filme, para vocês dessa forma terem uma referência melhor de como é que ficam essas duas televisões. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, essa questão que eu acabei de comentar fica bem visível. Tentem perceber ali no rosto do personagem que está bem no centro, como a televisão QN90B entrega pra gente uma tonalidade mais rosada, algo que não ocorre na televisão QN90C, que puxa um pouquinho mais para o verde, como eu tinha comentado anteriormente. Nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, a gente consegue observar exatamente a mesma questão que eu tinha comentado anteriormente. Isso ocorre tanto ali no modo padrão como no modo filme, como vocês estão observando. Essa próxima imagem que vocês estão vendo também é muito legal, porque fica realmente bem visível a diferença de tonalidade de rosto que as duas televisões estão entregando pra gente, seja no modo padrão ou no modo filme. E essa imagem também é legal porque mostra que a televisão QN90B do ano passado, quando o modo filme está ativado, ela consegue entregar um pouco a mais de brilho pra gente, o que pode acabar dando uma intensidade legal a mais ali, a depender da cena que a gente estiver assistindo. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora, da menina se segurando ali no banquinho, também é muito legal porque fica bem visível aquilo que eu tinha comentado anteriormente, especialmente utilizando as televisões no modo padrão. Perceba que ali o banquinho que ela está se segurando, o tecido do banco e a parte de trás dela, de fato está puxando para um tom mais rosado, diferente da televisão QN90C, que acaba não puxando para esse padrão mais rosado. Enfim, vocês estão vendo aí a diferença, como é que fica nas duas televisões. Essa é uma outra imagem que a gente separou para vocês e nessa tentem focar mais ali no chão onde a garota tá pisando, onde realmente a gente tem ali uma tonalidade de cor bem diferente nas duas televisões, seja colocando no modo padrão ou seja ali no modo filme. Essa outra cena que vocês estão vendo agora no filme do Rei Leão também é bem legal, pois mais uma vez fica bem visível a diferença da tonalidade de pele ali dos animais quando a gente compara as duas televisões, e mais uma vez a diferença se mantém tanto no modo padrão como no modo filme, como vocês já estão observando. E a gente também separou essa outra imagem que vocês estão vendo agora, onde mais uma vez fica bem visível aquela questão que eu falei, especialmente se vocês observarem a parte de trás de fundo ali do cenário, do deserto, onde mais uma vez, especialmente no modo padrão, como a televisão QN90B, de fato está puxando ali para um tom mais rosado, diferente se comparado à nova versão de 2023, que no caso é a QN90C. Mas enfim, pessoal, a gente poderia continuar aqui mostrando várias
várias outras imagens para vocês. De qualquer forma, eu acredito que por essas imagens que a gente acabou de mostrar para vocês, vocês já consigam ter uma visão melhor sobre a diferença de cores entre essas duas televisões. E sobre todas essas imagens que a gente mostrou agora para vocês, coloquem aqui embaixo no campo de comentários qual dessas duas televisões vocês gostaram mais. Pessoalmente, se for para dar a minha opinião, tiveram momentos onde eu preferi a versão QN90B do ano passado, teve outros momentos onde eu preferi a nova versão, que é a QN90C, mas também tiveram ali alguns momentos onde eu via que tinha diferença, mas eu ainda assim ficava com uma certa dúvida sobre qual das duas eu estava preferindo. E também tinha momentos onde eu preferia a versão nova QN90C, quando eu estava utilizando o modo padrão, mas quando eu mudava para o modo filme, eu acabava preferindo ali a versão antiga, que no caso é a QN90B. Enfim, a gente mostrou as imagens para vocês e assim vocês conseguem ter uma visão melhor sobre a diferença entre elas. E tudo isso que a gente acabou de mostrar para vocês em relação à qualidade de imagem resume muito bem a diferença entre elas, pois nas outras características que são relacionadas à qualidade de imagem, as duas televisões são extremamente parecidas. Se eu for tentar, por exemplo, agora aqui ser mais direto em termos de qualidade de imagem, eu diria basicamente o seguinte para vocês. A QN90B do ano passado, que está aqui desse meu lado, é sem sombra de dúvidas uma excelente televisão. Mas se eu for muito exigente aqui, eu diria que tem 3 detalhes onde eu acho que ela poderia ser melhor em termos de qualidade de imagem. E quais são esses 3 detalhes? É o ângulo de visão, eu acho que poderia ser melhor. Tem a questão da uniformidade de cor, que eu acho que também poderia ser melhor. Eu também acho que poderia ser melhor em termos de efeito blooming. Não que ela seja ruim em relação a isso, inclusive em termos de efeito blooming, é uma das melhores televisões que eu já testei, mas querendo ou não, sempre é legal exigir um pouco mais, vamos colocar dessa forma. Mas agora, será que a nova versão evoluiu em alguma dessas 3 características que eu acabei de comentar para vocês? E a resposta para essa pergunta é que não, pessoal. Ela não evoluiu nessas 3 características. Elas estão exatamente iguais, ou se tem alguma diferença, é muito mínima. Em relação ao ângulo de visão, por exemplo, essa questão continua a não ser um ponto positivo nessas duas televisões. Então, se vocês assistirem a elas de um ângulo mais lateral, vocês vão começar a perceber que a imagem já vai ficando ali mais desbotada, as cores vão perdendo intensidade, como vocês estão observando através dessas imagens. Dá para assistir de um ângulo mais lateral? Sim, dá para assistir, mas vocês vão perder qualidade de imagem. Então, o mais recomendado é que, no caso dessas duas televisões, vocês de fato assistam a elas o mais de frente possível para ter de fato ali a qualidade máxima que elas conseguem entregar para a gente. Em relação à uniformidade de cor que eu tinha comentado anteriormente, a uniformidade de cor é o seguinte, pessoal, é quando você está assistindo a uma cena que tem o mesmo padrão de cor distribuído por uma área muito grande da tela. Então imagina que você está jogando um jogo de videogame, está olhando para um céu que é quase todo azul, ou está diante de uma parede com a mesma tonalidade de cor, ou está vendo uma partida de futebol que tem um gramado verde cobrindo ali boa parte da tela. Nesses momentos, a uniformidade de cor é importante, porque se a televisão tiver uma uniformidade de cor muito boa, ela vai te entregar uma imagem muito limpa na tela. E se a uniformidade de cor não for assim tão boa, nesses momentos que eu acabei de exemplificar para vocês, especialmente se a câmera tiver um movimento lateral, nesses momentos você vai ficar com a sensação que algumas partes da tela estão um pouco mais escuras do que outras, porque isso significa que a televisão não tem uma uniformidade de cor tão boa assim. E no caso dessas duas televisões, elas não são ruins nessa característica, no entanto, se você for um usuário extremamente exigente, você vai olhar e vai falar que sim, poderia ser um pouquinho melhor em relação a isso, e era uma questão que a QN90B do ano passado, ela não era ruim, mas ao mesmo tempo poderia ser melhor, sabe? E no caso a QN90C atual, infelizmente não acabou evoluindo em relação a essa questão. E a terceira característica que eu tinha comentado para vocês era em relação ao efeito blooming, mas como eu tinha comentado, a QN90B do ano passado ela já mandava muito bem, provavelmente é uma das melhores do mercado em relação a isso, pelo menos baseado nas televisões que já passaram aqui pelo canal. De qualquer forma, como a gente está falando aqui de uma versão atualizada, acho que não faz mal a gente exigir um pouco mais, só que na prática mesmo, em termos de efeito blooming, elas são aqui basicamente iguais, sem qualquer diferença relevante baseado nos nossos testes. E eu sei que depois dessa parte do vídeo, onde eu falei que a QN90C atual
não evoluiu nessas características, pode passar a sensação que talvez ela não seja uma televisão tão boa assim. Mas não se enganem, tá, pessoal? Ela é uma excelente televisão e provavelmente vai ser uma das melhores televisões de 2023. Tanto na questão do brilho, ela é muito boa, tem a questão das cores, que ela manda bem também, o contraste, o nível de preto, a questão do efeito bloom, ela manda bem sim nessas características. No entanto, se eu for muito exigente, sim, dá pra ver que nessas 3 características que eu tinha comentado anteriormente, se ela fosse ainda melhor, seria ainda melhor, mas sim, ela continua sendo uma boa televisão. E ainda sobre a qualidade da imagem, tem uma outra questão relevante que eu preciso comentar aqui para vocês, mas antes, lembrando, pessoal, se vocês estão chegando até esse momento do vídeo, eu acredito que vocês estejam gostando aqui do conteúdo, então se vocês estão gostando, não esqueçam de ir aqui embaixo, dar gostei para apoiar a gente. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer. E se vocês estão pensando em comprar alguma televisão nova, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja que é confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar do grupo. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas como eu estava falando para vocês, existe um detalhe importante que eu preciso mencionar sobre essas 2 televisões, que é o fato das 2 unidades que a gente está testando aqui serem as versões de 50 polegadas. E por que isso é importante? É importante pelo seguinte motivo. Pelo que a gente pesquisou, pelo menos no caso da QN90C de 2023, em outros países parece que existe uma variação de painéis. Por exemplo, as versões de 50 polegadas e 43 polegadas vendidas fora do Brasil possuem um painel VA, que é conhecido por entregar um bom nível de preto e um bom nível de contraste, e de fato a QN90C que a gente tem aqui, tanto a QN90B, as 2 televisões possuem um painel do tipo VA. No entanto, pelo que a gente pesquisou, fora do Brasil, as versões de 55 polegadas em diante da QN90C possuem um painel do tipo ADS. E por que isso é importante? Porque painéis do tipo ADS possuem um ângulo de visão que é bem superior se comparado às versões de painéis VA que a gente está testando aqui. E além disso, um painel ADS tende a também a mudar ali um pouco a tonalidade das cores e também pode ter um pouco a mais de efeito volume. No entanto, isso também vai depender ali do número de mini LEDs que a Samsung vai colocar nas suas televisões. De qualquer forma, eu estou falando isso para vocês porque o tipo de painel é sim uma característica relevante. No entanto, infelizmente, a gente ainda não conseguiu uma informação oficial para saber se aqui no Brasil também está tendo essa variação de painéis, pois às vezes isso pode mudar de país para país. De qualquer forma, tem uma boa notícia para vocês, porque provavelmente em breve a gente vai testar a QN90C de 55 polegadas. E dessa forma a gente vai conseguir passar para vocês uma análise mais detalhada e ver se de fato é ou não é muito diferente se comparado à nossa versão da QN90C de 50 polegadas. Então, para não perder esse vídeo, caso estejam interessados, não esqueçam de estar se inscrevendo aqui no canal. E tudo isso que eu acabei de comentar para vocês, de certa forma, também vale para a QN90B do ano passado, porque infelizmente lá no site da Samsung eles não deixam nenhuma informação clara se essas televisões têm alguma variação de painel a depender das polegadas. Enfim, mas até onde a gente pesquisou, de qualquer forma, a QN90B de 55 polegadas em diante tem também um ângulo de visão que é melhor. Só que a Samsung não deixa muito claro se esse ângulo de visão que é melhor se deve ao fato dela ter um painel ADS nas versões de 55 polegadas em diante, ou se trata de um painel VA, onde a Samsung colocou algum tipo de filtro para melhorar o ângulo de visão. Enfim, o ideal mesmo era que essas informações já tivessem tudo lá no site público, pois facilitaria muito mais a produção desse vídeo e também a escolha de vocês, mas enfim, é uma informação relevante porque eu preciso aqui tá informando a vocês. Em relação à qualidade do áudio dessas 2 televisões, as 2 entregam pra gente suporte a Dolby Atmos e as 2 mandam bem em relação à qualidade do som. No entanto, entre as 2 televisões, a gente não teve aqui algum tipo de evolução. O som entre elas é extremamente parecido e a versão do ano passado, inclusive, tem um som que é um pouco mais alto. Então, na questão sonora, a gente não tem aqui uma diferença relevante entre elas. E vale a pena dizer, mais uma vez, que as versões que a gente está testando é de 50 polegadas. E é importante destacar isso mais uma vez, pois as versões de 43 polegadas possuem um som menos potente e as versões de 55 polegadas em diante vão ter um som que é mais potente se comparado, por exemplo, às versões de 50 polegadas
que a gente está testando aqui. Falando agora em relação à experiência com jogos de videogame, nesse sentido as duas televisões são basicamente a mesma coisa. As duas entregam pra gente uma taxa de atualização de 144 Hz, as duas televisões têm 4 portas HDMI, todas 2.1, as duas televisões têm suporte para HDR, VRR e FreeSync também. E um diferencial legal para os jogadores de PC é que as duas televisões permitem que a gente altere ali a proporção de tela para 21:9 ou 32:9. Só vale a pena reforçar que isso só está disponível para jogadores de PC e para jogos que são compatíveis com esse tipo de recurso, mas vocês também conseguem utilizar, por exemplo, no PC para alguns outros aplicativos, como editores de vídeo, por exemplo, desde que eles sejam compatíveis para isso, obviamente. E mais uma vez é importante a gente destacar que a gente está testando as versões de 50 polegadas. Por que isso? Porque no caso para os jogadores de videogame, as versões de 50 polegadas e 43 polegadas vão entregar para a gente ali a taxa de atualização de 144 Hz que eu comentei. No entanto, as versões de 55 em diante vão entregar uma taxa de atualização de 120 Hz. E sobre a qualidade de imagem para jogos de videogame, tudo aquilo que eu tinha comentado lá no comecinho do vídeo, tudo aquilo continua valendo para jogos de videogame. No entanto, aqui na minha experiência jogando, eu tive uma preferência pela tonalidade das cores da nova versão QN90C, pois como eu tinha falado lá no começo, a versão do ano passado tinha a tendência ali de puxar para um padrão mais rosado, avermelhado, só que a depender do jogo que eu estava jogando, às vezes eu achava que isso ficava um pouquinho forçado, vamos colocar dessa forma. Então, para jogos de videogame, a tonalidade da QN90C me agradou mais. No entanto, vale destacar que a versão do ano passado ela entrega pra gente mais brilho em cenas que precisam de mais brilho, então isso era uma questão que poderia variar de cena a cena ali em relação a qual das duas televisões eu estava preferindo. No entanto, vale dizer sem sombra de dúvidas que as duas televisões vão entregar ali uma boa experiência para os jogadores de videogame. E para finalizar essa parte com jogos de videogame, vale sempre lembrar que as duas televisões já possuem suporte oficial para aplicativos de jogos via streaming, como por exemplo o GeForce Now ou o xCloud, que permite que a gente jogue ali jogos de console, por exemplo, sem a necessidade de precisar do console fisicamente, fazendo tudo via internet. Só vale a pena destacar que para vocês acessarem esses aplicativos e terem acesso ali à biblioteca completa de jogos, vocês precisam estar assinando uma assinatura à parte. Falando agora sobre o sistema operacional, as duas televisões utilizam um sistema Tizen, que é um sistema que é bem completo ali em termos de aplicativo e também possuem uma boa fluidez, então aqui a gente não tem qualquer tipo de diferença que seja muito relevante. E sobre as duas televisões também vale a pena comentar ainda sobre essa questão do sistema operacional, que as duas já entregam pra gente suporte gratuito para o aplicativo Samsung TV Plus, que inclusive já vem instalado na televisão, que para quem não conhece é um aplicativo onde a gente consegue assistir a canais de TV a cabo sem necessitar ali de uma antena ou assinatura, qualquer coisa do tipo, fazendo tudo isso através da internet. Só vale a pena destacar que os canais ali, pelo menos vários deles, não têm assim uma qualidade de imagem muito boa, no entanto dá para assistir ali tranquilamente. E também sobre o sistema operacional, vale a pena destacar que as duas TVs possuem suportes para assistentes de voz. E falando agora sobre o visual e o design geral dessas duas televisões, as duas me agradaram porque as duas são televisões finas, mas não é aquele tão fino assim que te deixa preocupado na hora de movimentar as televisões, por exemplo. E a maior diferença está na base aqui das duas televisões, onde a versão do ano passado tem uma base central na cor preta, inclusive as bordas da televisão também puxam aqui para uma tonalidade mais escura. Já a nova versão QN90C, como vocês estão vendo, tem uma base central prateada e as bordas da televisão também possuem aí a mesma cor prateada. Em relação ao controle remoto, como vocês estão vendo aí nessas imagens, são controles bem parecidos, com a diferença que na versão mais atual a Samsung preferiu diminuir mais o controle. E vale a pena destacar que as duas televisões continuam ali com o mesmo diferencial, onde os controles eles carregam via energia do sol ou via energia da sua luz de casa, mesmo que bate diretamente no controle, ou então via cabo USB se vocês preferirem, ou seja, os controles funcionam sem a utilização de pilhas. Mas enfim, pessoal, qual dessas duas televisões comprar? Qual vale mais a pena? Mas antes de dar essa resposta e dar minha opinião pessoal aqui para vocês, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, caso vocês ainda não tenham feito isso. Esse vídeo dá bastante trabalho para fazer e o like de vocês, o gostei que vocês dão aqui embaixo, ajuda bastante o canal a ter mais visibilidade e também incentiva a gente aqui a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Mas então, pessoal, qual televisão eu compraria depois de testar essas duas televisões?
Pessoalmente falando, eu compraria a televisão que estivesse mais barata. E por que isso? Porque durante os testes eu não achei nenhuma grande diferença onde uma dessas televisões fosse muito melhor em relação à outra. Então o que eu faria era simplesmente ir na televisão que tivesse a melhor oferta, e lembrando que sempre que aparecem ofertas dessas televisões, a gente sempre avisa vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo caso queiram participar, e é de graça para entrar. Mas se por acaso as duas televisões estiverem com preços semelhantes, ou então vocês tiverem ali condições de comprar qualquer uma dessas televisões, e se vocês ainda tiverem com dúvidas sobre qual televisão comprar, o que eu mais recomendo que vocês façam é que vocês vejam novamente aquelas imagens que a gente mostrou lá no começo do vídeo, onde a gente mostrou para vocês a diferença de tonalidade de cor entre esses dois modelos. De qualquer forma, mesmo que as duas televisões estivessem com preços parecidos, eu não me estressaria muito em relação a qual televisão comprar, porque pelo menos para mim, às vezes eu tinha preferência pela versão mais antiga, depois eu tinha preferência pela versão mais nova, e isso também era algo que variava ali a depender da calibração que eu colocava na televisão, se era modo padrão, modo filme, enfim, eu não vi uma diferença tão relevante assim, e por isso então eu provavelmente ficaria de fato ali com a televisão que fosse mais barata, mas enfim, a gente mostrou as diferenças para vocês e vocês conseguem chegar a uma conclusão melhor dessa forma. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, ficou faltando alguma coisa? E se vocês já possuem uma dessas televisões, coloca aqui embaixo no campo de comentários a sua experiência, relatando aí os pontos positivos e negativos em relação à sua televisão, para estar complementando esse vídeo. Inclusive a gente agradece demais aí pelos comentários de cada um de vocês. Mas enfim, de forma geral é isso, contamos com o apoio de vocês. Valeu, falou e até a próxima!